Vou agora executar a segunda parte do exercício, portanto vou fazer então o segundo vídeo e faltam também basicamente duas questões. Uma que é a questão 6, que é um formulário para a introdução de dados, e uma questão 7, que é a execução de um relatório. Ora bem, começando pela questão 6 e pelo formulário, acedendo à opção criar, podemos então mais uma vez recordar a parte das tabelas, das consultas, que eu aconselho sempre a que utilizem a estrutura e a estrutura da consulta, da tabela e a estrutura da consulta, mas para os formulários e relatórios aconselho sempre o assistente de formulários e o assistente de relatórios. Neste caso vamos para o assistente de formulário e no fundo o que o programa está-me a pedir é, então eu quero fazer um formulário para que tabela ou para que consulta. Neste caso quero que seja para a tabela de clientes e vou selecionar a tabela de clientes. Automaticamente aparecem-me todos os campos que existem na tabela de clientes. Neste caso, como eu quero para todos, posso automaticamente selecionar esta opção e coloco então como todos os campos que eu quero realmente no formulário. E faço o seguinte. E relativamente ao esquema, eu não refiro nada no enunciado, apesar de pela própria imagem se percebe que é este o tipo que nós realmente queremos, o tipo de coluna, seguinte, e abrir ou modificar. Neste caso vou já abrir e concluir. E o formulário, portanto em poucos segundos, ficou criado para eu poder introduzir os dados que pretender. Neste caso, é pedido ainda para realizar aqui algumas operações de forma a alterar alguma coisa. Um primeiro aspecto que é pedido está relacionado então aqui com o título. Eu vou aceder neste caso ou aqui à vista de estrutura ou sobre esta barra, portanto do lado direito do rato de vista de estrutura. E portanto vou no fundo ao local onde eu posso executar operações na estrutura do formulário e não na introdução de dados. Na introdução de dados era precisamente onde eu estava e a partir deste momento eu vi os dados que lá estão, estou no primeiro registro, posso andar para o segundo, para o terceiro, podia introduzir um novo, mas não era isso que se pretendia agora. Realmente este é o formulário já final para introduzir dados, mas eu ainda quero aqui alterar alguns aspectos na estrutura deste formulário. Então vou à vista de estrutura. Então o que é que era pedido? Por exemplo, no cabeçalho, em vez de clientes, era pedido que aparecesse dados de clientes. Ok? Portanto, neste caso, alargou-me um pouco esta caixa. Eu vou alargar e vou aqui baixar um pouco para poder então desta forma diminuir a altura desta roca. Depois era pedido que eu tivesse um determinado tipo de letra, posso sempre configurar para ter um determinado tipo de letra. Atenção que ao criar aqui ou editar este rótulo aparece-me também aqui 3 novos separadores, mas aqui podia pôr o tipo de letra que se pretendia. No caso era Comic Sum, ok. E o tamanho era o tamanho 14. Ok? Realmente fica muito pequenino, mas vamos deixar estar assim, sem grande preocupação. Vamos pôr ao centro e está. Ok? Depois era pedido ainda que este título, este cabeçalho deste formulário, desta introdução de dados, tivesse aqui um efeito especial. No caso, eu pedi um efeito elevado, apesar de não existe no acesso atual, na versão atual, não existe este estilo. Mais uma vez, sempre que eu tenha alguma coisa selecionada na estrutura deste formulário, tenho aqui uma nova janela, uma lista, me aparecem todas as propriedades deste caso, deste rótulo. Okay?
e aparece aqui este nome, é o nome interno que o programa dá, não precisamos estar preocupados com estes nomes. Se por acaso fecharmos sem querer esta janela, podemos sempre, na estrutura do formulário, mais uma vez, folha de propriedades, e podemos aceder às propriedades deste campo. Existe aqui uma opção que é o efeito especial, então temos aqui um alto relevo, no fundo vem tentar simular aquilo que eu pretendia, okay? E pretendia-se ainda um fundo com uma cor amarela, portanto eu posso selecionar novamente este rótulo e no fundo poder selecionar ou algo padrão que já exista ou então selecionar uma cor, okay? Portanto isto tinha executado esta operação. Depois pedi ainda que o campo nome do cliente tivesse o itálico, portanto tenho aqui nome de cliente, mas este é o rótulo, e aqui sim onde vão ser introduzidos os dados. Portanto posso sempre dizer que este campo eu quero que seja do tipo com o formato itálico. Pedi ainda que os campos número da carta de condução e número de telemóvel estejam formatados à direita. Portanto, posso fazer com que os dados estejam à direita e que sejam introduzidos, e quando o utilizador introduza os dados, que automaticamente passem a estar no lado direito. Todos os campos deviam ter ainda, à exceção do nome, ter uma largura de 3 cm. Portanto, posso sempre selecionar um campo e também tenho aqui uma propriedade, que é a propriedade de largura, onde posso apagar tudo e simplesmente digitar 3, data de nascimento, largura, digitar 3, data, largura, digitar 3 e o número de telemóvel também na largura, digitar 3. E portanto, quando o utilizador for introduzir os dados, já falta também a carta de condução, quando for introduzir os dados, apenas vai poder então ver uma parte mais pequena, não é? Neste caso, porque houve alguns campos que eu reduzi, vamos dar aqui um clique na vista e realmente agora já aparece aqui tudo certinho, tudo à direita e com um tamanho mais pequeno. Volto novamente à vista de estrutura, porque pede ainda para programar no rodapé, que neste momento aqui não existe uma área para o rodapé. Portanto, como é que eu devo de fazer para criar aqui uma área para o rodapé? Pondo o cursor aqui e agora dando um clique e arrastando. E vou criar aqui uma nova zona que não existia, mas que posso criar então aqui uma nova área onde posso colocar, neste caso, 2 botões, um para realizar uma operação de inserção de novos dados e outro para eliminar. Como é que eu agora vou executar essa operação? É simples, existe aqui nos controlos, estrutura controlos, existe um botão que permite realmente criar essa situação. Vou dar aqui um clique e vou desenhar aqui um quadrado, mais ou menos, retângulo, e o próprio sistema me vai perguntar que tipo de comando é que eu quero ali colocar. Neste caso é um comando para inserir novos registros, então é uma operação sobre registros, ok? Ele diz-me que relativamente a isto existem aqui várias opções que eu posso escolher e é esta que eu quero, adicionar um novo registro. Só tenho que dar um clique em seguinte e ele agora pergunta-me, mas nesse botão quer lá colocar um texto ou quer colocar uma imagem? Neste caso pretendia-se uma imagem, era o caso então até de um lápis e era isto que eu tinha que fazer. Seguinte e concluir. Isto é o nome interno com que é dado dentro da base de dados. Nós neste caso não nos precisamos de preocupar. E concluir. E portanto está feito. Neste caso vou selecionar então agora outro botão. Vou desenhar. Quero novamente uma operação sobre registros. Neste caso é para eliminar o registro. Seguinte. Neste caso era uma lata do lixo. Ok? Podia ser um texto. Em vez de ter uma imagem, podia ter um texto. Seguinte e concluir. Portanto, neste caso, vou tentar só apenas alinhar aqui os 2 botões.
E neste caso tenho então o formulário executado, vou fechar, vou guardar e portanto agora tenho aqui acesso a todos os objetos do Access, então está selecionado e então aparecem as tabelas, as consultas e neste caso um formulário. Se eu der 2 cliques, então agora para introduzir um novo registro, vamos ver se o nosso botão está a funcionar. Um novo registro. E agora podia introduzir aqui mais um registro de um novo cliente. Okay? Pronto, vamos fechar. E este formulário, feito através do assistente, torna-se muito mais simples do que estar a executar tudo feito através de um formulário novo em branco. Neste caso, agora então pretende-se por último a criação de um relatório. Um relatório que não é mais nem menos do que um documento já mais profissional, onde eu vou à base de dados, pesquisar um conjunto de informações e transformá-los então num documento e organizar esses dados num documento. Neste caso era pedido para elaborar um relatório com 4 campos da tabela alugueres, portanto, mais uma vez, assistente para os formulários. Relatórios, também assistente de relatórios. Ele vai-me pedir também muito idêntico ao formulário. Então eu quero um relatório sobre o quê? Podia ser sobre uma consulta ou uma tabela. Neste caso é a tabela de alugueres. Mas não são todos os campos. Neste caso apenas cria o número de cliente, cria a data do aluguer, a matrícula, temos que seguir esta ordem, e depois a data da devolução. Podia eventualmente aqui, até porque as tabelas estão relacionadas entre si, podia também aqui neste relatório ir buscar dados a uma consulta ou uma tabela. Tudo isso era possível. Portanto, eu não tenho que estar a fazer um relatório para esta tabela só para ter dados desta tabela. Não, podia ir buscar dados a outras tabelas, visto que elas estão relacionadas entre si. Pronto, seguinte. Neste caso, em termos, pergunta primeiro como é que eu quero agrupar os dados. Neste caso, eu também dizia no enunciado que queria agrupar por cliente, que é também no fundo logo como aparece, até por ser o campo-chave daquela tabela. Ok, seguinte, não preciso fazer nada. E depois pedia ainda era que o relatório fosse ordenado por forma descendente da data de aluguer. Então devo escolher a data de aluguer e colocar aqui, dar um clique para ser descendente. Ou seja, o relatório devia também ter esta ordenação em conta. E isso pode ser feito aqui ou mais tarde, mas pode ser logo feito, executado aqui na primeira criação do relatório. Seguinte, relativamente ao esquema eu não refiro nada, nem ao vertical ou horizontal, portanto vou fazer o seguinte. E posso fazer o pré-visualizar ou ir para o modo estrutura. Posso visualizar logo e concluir. E portanto este é o relatório que me aparece, que aparece então automaticamente num cabeçalho o próprio nome da tabela, o campo número de cliente, data, matrícula e data de devolução, que neste caso aqui até parece cortado, por pouco, mas aparece. Portanto, nós devemos deixar isto também tudo preparado e tudo como deve ser. Pronto, aparece aqui ainda a data disto estar a executar isto automaticamente. Ok, vai buscar a data ao sistema. Mais uma vez, este relatório está feito, mas é sempre possível de eu poder alterar também em termos de estrutura o que eu pretendo, não é? Portanto, clique sobre a barra botão do lado direito e pré-visualizar. Então, pré-visualizar, vamos fechar, estava aqui no modo pré-visualizar, ok. E então agora aqui tenho um formato muito idêntico, eu vou só diminuir aqui um bocadinho as janelas, ficar aqui um pouco mais de espaço, vou também eventualmente fechar a folha das propriedades, se for preciso a qualquer altura posso sempre vir aqui buscar. Este é no fundo a estrutura
como se eu tivesse que fazer tudo à mão. Portanto, mais uma vez, temos o cabeçalho do relatório, temos o cabeçalho de cada página. Este cabeçalho só aparece na primeira página do relatório. Este aparece em todas as páginas. Aqui já o cabeçalho específico para o número de cliente, porque eu queria ordenar por número de cliente, sendo que isto são considerados rótulos, rótulos, rótulos e rótulos. Enquanto que aqui são mesmo os campos onde vão aparecer os dados. Este é o rodapé de cada página. E eu também pedia, neste relatório, que houvesse no rodapé do relatório e no final de todos os registros, eu vou alargar esta área, para introduzir aqui uma caixa de texto que no fundo é constituída por um rótulo e por um local onde é que eu posso digitar texto. Okay? Portanto, tenho aqui o rótulo e tenho aqui então um espaço. Aqui neste caso não funciona bem como um campo, porque não pertence a nenhuma base de dados, mas é uma função que eu quero ali colocar para me ir calcular qualquer coisa. Neste caso aqui eu vou dar um clique e em vez de texto 11 vou escrever número de mulheres, que era o que se pretendia neste rótulo. E agora precisava que o sistema aqui viesse-me calcular quantos registros é que estão aqui e quantos aluguéis é que foram feitos. Portanto, neste caso é uma função como se fosse do Excel, função contar, e posso, por exemplo, contar quantas vezes é que aparece a matrícula. Ora, se aparecer aqui 3 vezes, é porque existiram 3 aluguéis e 3 registros. Portanto, a função, como se fosse do Excel, é parecido com o que aqui está, igual a contar, abrir e fechar parênteses, só que ali no meio agora, em vez de no Excel, como no Excel eu coloco quais é que são as células ou o bloco de células que eu quero contar, aqui neste caso eu quero então contar só aquele campo. Então posso pôr sempre entre parênteses reto o nome correto do campo. E o campo é matrícula. Portanto, parênteses curvo, lá dentro, entre parênteses reto, o nome de um campo. No Excel, peço desculpa, no Access, devemos sempre nos referir ao nome do campo como entre parênteses reto. Okay? Havia aqui ainda um problema com a data de devolução que não está a aparecer totalmente. Agora até já aparece. Não aparecia aqui, estava aqui cortado ainda há pouco. Se acontecer uma situação destas, o que é que se deve fazer? Então o que se deve fazer é, por exemplo, este campo de matrícula que está muito largo, eventualmente diminuí-lo. Ok? No rótulo, aqui é o próprio campo, é mesmo o campo, ok? Também diminuir. Posso pôr ao centro, por exemplo, já agora, no formatar posso pôr ao centro, quer o rótulo, quer depois os próprios dados. E aqui este campo, se tivesse, estava a aparecer aqui um pouco cortado. Então posso sempre agora alargá-lo e já não iria haver esse problema. Podia também, aqui na data de devolução, pôr ao centro. E o dado em si também ao centro. Então, se eu agora for fazer a sua pré-visualização, ok? Se eu for fazer a pré-visualização, já aparece aqui ao centro, aqui já não aparece cortado, na primeira vez é que apareceu, e o número de aluguéis, 3. Portanto, se o relatório fosse constituído por muitas páginas, com muitos dados, era sempre possível no final, também no próprio relatório, além de ir buscar dados à base de dados, às tabelas, não é? Mas também poder executar eventualmente alguns pequenos cálculos sobre esses dados. Pronto, e posso então fechar, perguntar se vai guardar, ok? E portanto, neste caso, eu tenho então aqui as tabelas, as consultas, os formulários e os relatórios. Podia sempre fazer os relatórios, os que fossem necessários para aquilo que seja pretendido. Bom, mais dúvidas? Depois vamos em aula trabalhar mais algumas destas situações, com mais algum pormenor também. Até já!